Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje teremos a nossa terceira aula de ensino religioso. O tema de hoje será sobre ética. Então, vamos pensar um pouco. Qual será a relação entre ensino religioso e ética? Digo logo a vocês, preparem-se para uma viagem dentro desse conhecimento. Vamos lá! Para começar a nossa aula, trouxe aqui um pensamento. Olhem para a tela. A ética é pura, inocente, singela, é fruto dos valores humanos e comportamentais. Então vejam só aqui, vamos hoje estudar sobre essa relação, o que é ética, o que é ensino religioso. Aliás, qual a relação entre a ética e o ensino religioso? O que é que o ensino religioso pretende com a questão da ética? Vamos navegar, vamos conhecer a ética, essa relação entre ética e ensino religioso. Preparem-se para uma grande viagem. Então, como está na tela, nós temos o seguinte: ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Quais são? Vamos ver. Quero? Devo? Posso? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. Isso aí é o pensamento de Mário Sérgio Cortella. Isso aqui é apenas uma figuração rápida sobre a questão de ética. Essa é a questão do conceito sobre a ética. Então prestem bem atenção. Etimologicamente, a origem da palavra ética. Vejam só, como nós temos na tela a seguinte questão. Segundo o dicionário eletrônico, a palavra ética vem do grego ethos, que também significa conduta, modo de agir. Assim, seria um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Olhe, queridos estudantes, em aulas passadas eu debati aqui com vocês a questão o quê? A questão seguinte, que diz justamente que a sociedade é plural, certo? Nós somos plurais em nosso conjunto. A sociedade é plural porque é formada por membros e os seus membros, as pessoas, cada uma pensa de forma diferente. A questão da ética, como o próprio nome diz, vem do ethos, grego, significa conduta. Então é a questão de respeito, normas. Então qual seria essa relação de estudar a ética, os valores, a sociedade plural, o respeito? Qual o objetivo de estudar a ética dentro do componente ensino religioso? Já antecipo, como aqui nós acabamos de observar na etimologia da palavra ética, conduta, um modo de agir, nós vamos estudar a ética para quê? Para o respeito dentro dessa sociedade plural. Vamos lá. Então aqui nós temos as seguintes questões. Vejam só aí a tela. Objetivos do ensino da ética no ensino religioso, segundo o currículo de Pernambuco. É muito bom sempre a gente refletir um pouco qual o objetivo dessa discussão, qual o objetivo desse bate-papo, qual o objetivo dessa aula, a que se propõe essa aula. Então vejam só, segundo o currículo de Pernambuco, a questão da ética, dentro da questão do ensino religioso, desse componente, qual o objetivo? Há vários objetivos. Eu elenquei 2 principais. Vamos ver aqui. O primeiro, compreender o conceito de ética. Veja só que desde o início eu estou falando a vocês a questão de que ética, ethos, conduta, a questão moral, a questão viver em sociedade, sociedade plural, normas para reger. Então aqui a sociedade, essa sociedade plural. Segundo objetivo, nós temos identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosóficas da vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. Prestem bem atenção. Eu trouxe para vocês 2 objetivos. O primeiro é ensinar, debater, conversar um pouco sobre o conceito da questão de ética. Já adiantei a vocês ética, conduta, norma, certo? Pois vivemos em uma sociedade plural. E o outro é justamente essa relação entre a ética e a tradição religiosa.
Vamos conhecer hoje um pouco, vamos debater, certo, a seguinte questão, a relação entre a ética e a tradição religiosa. Vamos conhecer que as tradições religiosas, elas têm a sua ética, a sua conduta, certo? Então são esses dois objetivos principais. Então vejam só, vamos resumir. Conhecer o conceito de ética, saber o que é ética e observar a relação entre o ensino religioso e a ética, a tradição religiosa. Prestem bem atenção. Na tela, nós temos o seguinte ponto. A religião é exatamente isso. O que é a religião? A crença em um poder superior, que resulta em uma postura moral diante da sociedade. Já a ética é um conjunto de regras morais visando ao bem do grupo. Prestem bem atenção que eu grifei, coloquei em destaque a palavra regras. Então é importante salientar, a ética é um conjunto de regras, certo? E a religião é uma crença em algo superior. Então prestem bem atenção. Então, repito, vamos observar justamente essa relação entre a tradição religiosa, o pensamento religioso e a ética, certo? E é importante salientar as várias tradições religiosas. Mais uma vez, repito, uma sociedade plural, uma sociedade com vários pensamentos, certo? E a questão também com a questão do divino. Então, ética e religião. Vamos lá aqui. Mais uma vez, nós temos a ética tem como fundamento explicar as regras e comportamento o quê? Moral do ser humano, de maneira racional e científica, através de legislação que legitimam esse comportamento perante a sociedade. Então, mais uma vez, estou ratificando. Ética, norma, sociedade, certo? Vamos lá aqui. Eu coloquei aqui, nós temos, como está na tela aqui, a palavra ética. Aí eu coloquei justamente, nós temos respeito, nós temos valores, nós temos direitos. Então, ética vai englobar isso, justamente esse ponto, respeito, valores, condutas, direitos. Então é importante salientar, isso é importantíssimo para a formação do cidadão. Lembrem-se que na escola a gente forma para o mundo, para a vida, a gente se forma para o mundo, para a vida. Então essa relação entre ética, ensino religioso, pluralidade de pensamento, normas de conduta, respeito ao outro. O outro pensa diferente de mim, mas eu tenho que respeitá-lo. Então nós temos o quê? As normas. Então ética, normas, ensino religioso, justamente o quê? O respeito à tradição religiosa. E é importante lembrar que cada tradição religiosa tem a sua ética, o seu código de comportamento. Então vamos ver aqui. Nós temos justamente o seguinte ponto. A religião, como eu falei, é uma crença a algo superior, que resulta em uma postura moral diante da sociedade, certo? E a ética, nós vimos, acabamos de observar aqui, que a ética justamente é esse código de normas de conduta. Então vejam só aqui. Como nós temos aqui bem em destaque, ética e religiosidade aliadas para uma vida pacífica. Vejam, aliadas para uma vida pacífica. Lembrem-se dos nossos objetivos. Conhecer a ética, certo? Importante. Então, já sabemos, norma, conduta e também a questão de que as tradições religiosas, então a ética e a religiosidade, certo? Judaética e a religiosidade aliadas para uma vida pacífica, em respeito ao outro. Prestem bem atenção, nós temos o seguinte, o respeito pelo próximo e pelas leis é crucial para vivermos em uma sociedade mais inclusiva. Vejam a palavra inclusiva, sociedade plural e inclusiva. Lembrar que a sociedade inclusiva é aquela que não vai retirar nenhum, vai agregar os seus diferentes membros, certo? É aquela questão, já imaginou se todo mundo pensasse igual a mim ou a você? Então é importante essa pluralidade, sociedade plural, sociedade que se constrói através de vários pensamentos. E eu coloquei aqui o seguinte ponto, a intolerância religiosa, o racismo, a injúria racial, todos os tipos de abusos, a crueldade contra animais,
portanto, vão contra os princípios básicos das leis divinas e as leis materiais e as leis do homem. Então, é por isso, mais uma vez, essa importância da discussão sobre ética, religiosidade, respeito, sociedade, pluralidade. Então, é bom sempre lembrar, certo? Mais uma vez, que é na escola que a gente constrói essa relação com a cidadania, esse respeito ao outro. Então é por isso que é importante. E vejam só, justamente nas aulas de ensino religioso, nos debates de ensino religioso, certo? Essa conversa, conhecer o outro, conhecer que o outro é diferente de mim, ele pensa diferente de mim. Porque ele pensa diferente de mim, eu devo conhecê-lo. Nós juntos formamos a sociedade e nada de colocar o outro, como é que eu poderia dizer, afastar o outro porque ele pensa diferente de mim. Então, justamente é a norma, é a conduta, respeitar, certo? Vejam só aqui, na tela nós temos o seguinte ponto. As religiões têm servido de referencial para nós em questões éticas e tem traduzido um grande avanço moral, família, Estado e política. A influência da religião, de todo esse código que as religiões têm e a sua influência na família, no Estado, na política. Lembrar mais uma vez que é uma luta por uma sociedade mais pacífica. Claro que luta aí no sentido de que nós temos que nos engajar para buscar uma sociedade mais pacífica. E é justamente na escola, certo, que podemos treinar isso. É importante salientar que podemos fazer grupos de discussões em sala de aula, lembrar sempre que discussão não é briga, certo? Discussões em sala de aula, conhecer o outro, conhecer o respeito, treinar na escola. Agora não pode ficar na escola, tem que ir para a sociedade, treinar em família, treinar com os amiguinhos da rua, certo? Observar que cada um pensa diferente. E por pensar diferente, ele deve ter o quê, gente? Ele deve ser respeitado, certo? Então vamos lá. Aqui na tela nós temos o seguinte, eu coloquei aí, nós temos aqui o desenho do mapa, assim, aliás, o desenho do mundo e os vários símbolos religiosos. Como está na tela, nós encontramos a seguinte questão. O mundo é formado pela pluralidade. Para quem não conhece, esses são símbolos de religiões, o cristianismo, o budismo, o judaísmo, certo? Entre tantas outras. Então, a pluralidade. Mais uma vez, vou repetir aquelas palavras-chave, não é isso? Respeito, norma, a conduta, a religiosidade, respeitar o outro por ele ter uma fé diferente daquela que eu tenho. É importante isso. Então, vejam só. Não se trata de desenvolver as doutrinas e seus dogmas, mas de perceber como dentro de cada texto sagrado, oral ou escrito, estão colocadas as regras de ouro de cada organização religiosa. Regras de ouro? O que seriam regras de ouro? É importante voltar aqui àquilo que eu falei. Cada religião, cada pensamento religioso, ele terá as suas regras de ouro. Ou seja, o seu código de conduta, a questão da ética, é o que vai diferenciar uma tradição religiosa da outra. E mais uma vez, bate naquela tecla. É preciso respeitar o outro porque ele pensa diferente de mim. Porque por ele pensar diferente de mim, certo? Ele tem o quê? A liberdade. Então é importante salientar, como está na tela, as diferentes religiões, as diferentes tradições religiosas possuem as suas regras de ouro, certo? O seu código ético, certo? Que aquele que professa deverá, certo? Seguir, poderá seguir, certo? Então vejam só, como elas, as regras, as tradições, podem contribuir para o respeito à diversidade e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Veja que na tela nós temos aí o quê? A igualdade. No caso, eu coloquei aí o símbolo de um homem e de uma mulher, a igualdade. Então, no caso, o que é que nós temos com esse estudo? Esse nosso bate-papo de hoje, essa relação entre ética, religião, certo? A ética na religião, a conduta moral, o respeito ao outro, está no seu centro o quê, gente? A preparação, a formação do cidadão,
dentro dessa sociedade que, mais uma vez, repito, ela é formada pela pluralidade, certo? Então, veja só aí, olha aí na tela, olha só esse desenho de pessoas diferentes, tanto fisicamente, certo? Quanto na questão de quê? Dos seus pensamentos, a sua posição de ver o mundo. Vamos lá. Nesse sentido, os preceitos éticos de cada organização religiosa, ainda que com diferenças e características particulares, possuem uma mínima moralia, ou seja, um código de conduta que, de maneira geral, tem como objetivo resguardar a humanidade da violência, dos males causados pela intolerância e pelo preconceito. Escutem só essas duas palavras finais. Nós temos a intolerância e o preconceito. Ser intolerante com aquele que é diferente de mim. Ter preconceito com aquele que é diferente de mim. Como nós estamos tratando de aula de ensino religioso, ser intolerante com alguém que professa uma fé diferente da minha, ter preconceito por uma pessoa, por ela ter essa fé diferente da minha. Então, justamente, o objetivo, certo? O objetivo é o respeito. Respeito, certo? Respeito a essa pluralidade de pensamento. Mais uma vez, na tela, eu coloquei aqui para vocês, certo? Um desenho, olha aí, de pessoas que professam religiões diferentes. Nós temos aí a figura de um judeu, nós temos um budista, nós temos um cristão, nós temos uma pessoa que professa o Islã. Então, isso aí. Então, o respeito, certo? Respeito a pluralidade, certo? Então, vamos lá aqui. Nas diferentes religiões, o que é incondicional é a exigência ética. Ela é fundamentada de forma diferente. Ela pode ser derivada diretamente de um misterioso ser divino absoluto ou de uma figura de revelação, de uma forma antiga de tradição ou de um livro sagrado. Quando a gente fala em livro sagrado, é justamente o seguinte: as religiões, elas têm, no caso, os seus textos sagrados, os seus livros sagrados, as suas tradições sagradas. Esses livros, textos sagrados, eles são próprios de cada religião e neles nós encontramos o quê? Justamente o seu código de comportamento. Eles conduzem para esse código de comportamento. Então, cada religião terá o quê? Que nós observamos agora, seus textos sagrados. E neles, possivelmente, vamos encontrar o quê? A conduta, certo? Ou seja, como uma pessoa que professa aquela determinada religião, ela vai ter que se comportar, certo? Então vamos lá aqui. Na tela nós encontramos, certo? Justamente o quê? Há uma figura aí de uma cruz, certo? Representando o cristianismo, e nós temos aqui a figura do Islã. A cruz, possivelmente, nós encontramos o que aí, gente? É uma referência à Bíblia dos cristãos. E nós temos aí um símbolo do Islã, o Alcorão. Então são textos sagrados. A Bíblia para os cristãos, certo? E o Alcorão para o Islã. E lembrar que as várias, se fôssemos agora citar vários textos religiosos, de várias religiões, de várias tradições, quanto tempo, não é? Então eu peguei justamente para mostrar a vocês, nós temos aí o quê? A Bíblia, certo? E o Alcorão. A Bíblia para os cristãos, certo? E o Alcorão, ou o Corão, para aqueles que professam o Islã. Então vejam só aqui, nós temos o seguinte: o certo é que as religiões podem fundamentar as suas exigências éticas com uma autoridade bem diferente do que uma simples instância humana. Ou seja, o fiel, aquele que acredita, aquele que professa a sua fé. E lembrar mais uma vez os textos sagrados das religiões. Lá nós vamos encontrar o quê? Código de ética, código de comportamento do fiel dentro daquela tradição religiosa. É muito importante salientar sempre o respeito. Então, isso aqui é algo sumariamente importante nesse nosso bate-papo, certo? De ensino religioso. Essa formação do cidadão. O cidadão, certo? Vocês,
que vão o quê? Que vão levar para a sociedade a questão do respeito ao diferente. Vamos lá aqui. Aqui nós temos o seguinte: a ética religiosa está ligada ao realismo moral, pelo qual os comportamentos corretos decorrem. Vamos ver, decorrem de onde? Da vontade de deuses, do Deus cristão, etc., que nos é dada através dos profetas. Olha aí os textos religiosos, olha aí a questão, os profetas contendo a Bíblia, o Alcorão, com tantos outros textos. Então, quando a gente falar de ética, estou falando de conduta. Quando eu falo de conduta, vamos ver o que é próprio e o que não é próprio, certo? Então, nós temos na tela aí, olha, observe na tela, nós temos fotos de mulheres, certo? E essas mulheres professam, certo? Religiões, tradições religiosas diferentes, certo? Então podemos observar até pela sua própria roupa, certo? Nós observamos que elas professam religiões diferentes e devem o quê? Devem receber respeito. Nós temos uma judia, certo? Nós temos uma religiosa freira católica, nós temos uma representante do Islã, nós temos uma religiosa, uma freira da igreja ortodoxa. Então vejam que pela própria indumentária, pela roupa, elas estão professando religiões e tradições diferentes e merecem respeito. Outra coisa importante é o seguinte: os romanos adotaram o termo ethos para o latim, costume. Com base nessa definição, podemos afirmar em síntese. O que é que nós podemos observar? Vamos ver. Podemos afirmar: o ser humano não nasce com os princípios éticos inseridos nele, em seu próprio ser, pois ele, o ser, ele é moldado através dos relacionamentos com pessoas da sociedade, onde nasce, onde vive e cultua a sua fé. Então veja só, eu acho que esse é o ponto central, certo, de nossa aula. Se não for central, é um dos grandes pontos, que é justamente o seguinte: é só observar que a conduta ética, certo, que vem através da sua tradição religiosa. Lembrar que justamente que nossa aula estamos debatendo ética, conduta, norma e a questão do ensino religioso. E observar que o ser humano nasce e ao longo de sua vida, com as suas relações, tanto com a sociedade e como nosso ponto, a questão da tradição religiosa, nós encontramos o quê? A sua conduta religiosa, certo? Ele vai recebendo, vai adquirindo a sua conduta religiosa, as normas que aquela determinada tradição religiosa vai incutir nele, ele vai receber, certo? Então prestem bem atenção, não existiria ética sem relacionamentos para o homem viver e conviver. E nessa convivência social, com o surgimento dos problemas, surgem lacunas, indagações morais. Preste bem atenção. Quando a gente fala de ética, a gente fala de conduta, a gente fala de sociedade, a gente fala em sociedade plural. Então é preciso o quê? As normas que vão organizar, que vão legislar, certo? Que vão organizar aquela vivência. Então vamos ver indagações que surgem. O que devo fazer? Como agir em determinada situação? Como me comportar perante o outro? Como me comportar diante de um grande problema, diante da corrupção, das injustiças? O que fazer? São indagações, certo? Lembrar que eu não posso fazer tudo, porque existe uma ética que me prende, que me barra, não posso tudo, certo? Há um código de respeito, certo? É aquela questão que eu falei logo no início. Eu não posso reprovar alguém por pensar diferente de mim. Então, mais uma vez, a gente observa respeito, conduta, viver em sociedade, pensamento diferente. Vamos ver aqui. Olhem só esse pensamento de um teólogo suíço. Pensamento muito forte e eficaz. Esse teólogo, ele diz a seguinte questão: não há sobrevivência sem uma ética mundial. Para haver paz mundial, é preciso haver paz entre as religiões. E para haver paz entre as religiões, é preciso o diálogo interreligioso. Hans Kung. Então, esse teólogo está falando justamente
É essa questão do respeito. E nesse caso, quando ele fala o diálogo interreligioso entre as religiões, o respeito. Lembram do que eu falei? Eu não posso ter preconceito com o meu amigo, com o meu irmão, com o meu colega de turma, porque ele professa uma fé diferente da minha. Lembre-se disso. Então, aí está a base da questão, resumindo, da ética, né? A importância dessa reflexão da ética, certo? Esse respeito também. Há uma conduta. Eu não posso ter preconceito com o meu coleguinha por ele pensar diferente de mim. São reflexões importantes. E aqui nós temos mais uma vez uma foto, vejam, de vários líderes religiosos, certo? Olha aí, um diálogo interreligioso. Nós temos nesta fotografia líderes religiosos de várias tradições, certo? Que professam fé diferente, certo? Essas tradições são diferentes, mas elas estão tendo um diálogo. É importante saber disso. O respeito. Eu acho que nós ouvimos tanto a palavra respeito, vamos colocá-lo em prática, certo? Vamos fazer um debate em sala de aula, vamos conversar com o nosso amiguinho, vamos ver essa questão do respeito, vamos respeitar o outro, mesmo que ele pense diferente de mim, certo? E eu trouxe para vocês um desafio. Na verdade, eu trouxe 2 desafios. Reflexão. Será que nós fazemos isso? Vamos lá. Antes de eu ler, eu gostaria de falar o seguinte. Esse desafio e esta reflexão não é só para a nossa aula de hoje. E não apenas para você pensar agora, certo? Para levar no nosso dia a dia. Olhem para a tela. Vamos ver. Você, estudante, dialoga com aqueles que pensam de forma diferente da sua? Será? Será que realmente você consegue conversar, dialogar, trocar ideias com aquele que pensa diferente de você? Será que temos essa capacidade? Ou vamos fazer como há no mundo lá fora, que muitas vezes há guerras, e até há guerras por causa da questão religiosa. Será que nós temos a capacidade de dialogar com pessoas que pensam diferente de nós? Se você não tem, é bom treinar. Segundo ponto, respeita o pensamento contrário, a fé contrária à sua? Você é capaz de respeitar alguém que vem e critica a sua fé? Então são 2 desafios, certo? Que na verdade, no âmago dele, na essência deles, está a seguinte questão: o respeito e a tolerância. Tolerar o outro pela questão do que ele é, certo? Então vejamos aqui, repetindo, você dialoga com aqueles que pensam diferente de você? Ou você simplesmente se afasta? O segundo ponto, respeita o pensamento do outro, respeita o outro por ele pensar diferente. Será que realmente estamos fazendo isso? Então são 2 questões, certo? Que não é para você responder no papel, é para você responder na sua mente, certo? Em sala de aula, com um professor, certo? É uma chance para treinar isso, certo? Treinar, porque mais uma vez vou voltar o que eu falei lá no início de nossa aula. Sociedade plural, pessoas diferentes, é claro. As pessoas são diferentes. Então, a ética, a conduta, a norma, o respeito. E lembrar mais uma vez, certo? O objetivo da nossa aula. Qual é o nosso objetivo, minha gente? Qual foi o objetivo que eu falei lá no início de nossa aula, certo? Nós temos como objetivo hoje apresentar a ética, observar essa relação entre ética, ensino religioso, o respeito, certo? A conduta, certo? A conduta de convivência. Então, essas 2 perguntas, gostaria que vocês guardassem as 2 perguntas para colocá-las em prática, certo? Não podem ficar só respondendo na mente. Vejam só aqui, nós temos o seguinte ponto. Respeito é uma palavra-chave para entender e praticar os princípios éticos. A palavra respeito. E aqui nós temos o seguinte, vejam só, na tela diz: as diferentes culturas e religiões possuem princípios éticos e valores morais que as guiam.
e são partes de sua doutrina. É aquilo que eu falei a vocês lá no início. Cada tradição religiosa vai ter os seus livros, certo? E neles estão o quê? Suas tradições, a sua conduta religiosa, certo? O seu código de comportamento. Vamos conhecer agora alguns destes princípios. Eu separei para vocês, para a gente debater um pouco, certo? Algumas tradições religiosas e o seu código de ética, certo? Então é importante salientar algumas. Lembrar que no mundo nós temos uma imensidão, certo? De tradições religiosas. Separei algumas para a gente conhecer um pouco a conduta ética de cada uma, as normas de cada uma, ou melhor ainda, as normas que o membro que professa aquela determinada religião deverá seguir. Vamos lá, começando. Primeiro, cristianismo, olha aí a cruz, certo? Que representa justamente aqueles que seguem a Jesus de Nazaré. Vejam só, então, para o cristão, o princípio ético é o seguinte, vejam só na tela. O primeiro dos 10 mandamentos tornou-se a base da doutrina de Cristo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Essa é uma conduta ética do cristão, daqueles que seguem a Jesus de Nazaré, certo? Nós temos aqui o budismo, olha o símbolo budista aí. Segundo Dalai Lama, um líder budista, é difícil imaginar um sistema ético significativo separado da experiência individual, do sofrimento e da felicidade. Para o budismo, há 4 valores, certo? 4 valores nobres. Nós temos a existência, o sofrimento, nós temos as causas do sofrimento, é possível superar o sofrimento, a existência do caminho que leva à libertação. Isso daí é o budismo, certo? O judaísmo, certo? Olha o símbolo judaico aí. A Torá, o livro sagrado dos judeus, certo? A Torá segue com tantos e incontáveis exemplos, dando uma visão de qual caminho um judeu ético deve seguir e de como eles devem agir durante todos os anos de sua vida. Eles devem ser o espelho de Deus aos olhos do mundo. 4, indígena, os povos indígenas. Em geral, os povos indígenas têm um código ético baseado no equilíbrio das relações com a natureza, onde tudo é sagrado, pois pertence ao mesmo Espírito. Para eles, o Espírito que nos une está em tudo, conectando todas as coisas em um fluxo permanente, a relação do homem e a natureza. Aqui nós temos o 5º, a Umbanda. O seguidor da Umbanda deve revelar em todas as circunstâncias de sua vida o seu grau de espiritualidade e sua possibilidade de ser merecedor de toda a confiança e apoio por parte daqueles invariavelmente terão em você o exemplo e nas manifestações do seu mentor espiritual a possibilidade de colocar-se de pé ante os atropelos da vida, do dia a dia da vida. O islamismo, convoca as sociedades para uma ética que se coaduna, que se junta com a natureza humana. Ele não anula os costumes sociais e as tradições existentes em uma sociedade determinada, a não ser que sejam contrárias à essência divina do Islã, aceitando muitos costumes sociais. Sua missão é aperfeiçoar o humano. Nós observamos aqui algumas tradições religiosas. Podem observar que no âmago, na essência delas, está o quê? O respeito, certo? Veja que cada tradição religiosa tem a questão do respeito e a conduta moral, essa norma, certo? Vamos adiante. É notório que vivemos atualmente em uma sociedade, em uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais, de escala sem precedentes em toda a história da humanidade. A questão ética apresenta-se, viu gente? Apresenta-se hoje como um conflito entre o que? Um indivíduo
deve e o que ele não deve fazer, o que ele pode e o que ele não pode fazer. É importante salientar mais uma vez, quando a gente fala em ética, a gente fala em conduta. Se a gente fala em conduta, eu estou falando naquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. É por isso que eu tenho que a questão do respeito, certo? O respeito ao outro, o respeito à sociedade, o respeito aos valores, o respeito aos seus valores religiosos, certo? Essa figura que eu estou colocando aqui, que está na tela, ela está simbolizando isso, olha, justamente a falta de respeito, como se houvesse dois caras. Uma pessoa aí, ó, que está faltando com a questão da ética, certo? Então vejamos aqui, é importante sempre salientar, sempre estamos retomando, voltando à nossa tecla, à nossa essência da nossa aula. Ética, valores, condutas, sociedade, respeito à tradição religiosa. O outro, ele professa uma fé diferente da minha. Vemos muitos noticiários em que há o que? A intolerância religiosa, certo? Há pessoas que saem dos seus países por professarem religiões, certo? Que muitos não aceitam. E há o que? A imigração. Então é importante essa questão, a gente refletir o respeito, certo? Lembrar mais uma vez daquilo que eu falei, certo? Que é respeitar o outro por ele pensar diferente de mim. E na tela nós temos o seguinte, é porque queremos nos tornar mais humanos que buscamos construir uma sociedade possível, melhor do que a sociedade real, a atual. Por isso, a dimensão moral do homem compreende, além da esfera individual, privada, a esfera pública, certo? A vida social, a ação do indivíduo. É por isso que existe o código, certo? Então aqui, olhe só na tela, olhe só aqui, essa metáfora, essa figura, sociedade. Olha aí a questão da construção, certo? Uma sociedade construída a partir de pessoas diferentes. Então, é a construção. É importante lembrar que não é apenas eu que estou construindo a sociedade. Eu sou apenas mais um construtor dentro desse universo. E lembrar que vocês também são, né? E mais ainda, lembrar que quando vocês estudarem, forem cair no mundo do trabalho, também vão ser construtores profissionais, certo? Nós somos construtores. E para que haja uma construção, é preciso que haja harmonia. É por isso que existe a conduta, certo? Olha aqui, gente, na tela eu coloquei 4 palavras-chave. Vejam só, eu acho que essas 4 palavras, elas resumem muito bem todo esse debate que eu estou tendo com vocês. Nós temos ética, religião, sociedade, respeito. Ética, conduta, certo? A ética, a conduta, certo? A religião, certo? A relação com o divino, certo? A relação com a tradição religiosa sua e a do outro, certo? Sociedade, pluralidade. E nós temos respeito. Então, respeitar o outro por ele ser singular. Se ele é singular, certo? Ele pensa diferente de mim. Então, ética, religião, sociedade, respeito. Após conduzir vocês neste pensamento, nessa viagem dentro do mundo da ética, e você me perguntasse assim, professor, mas na verdade eu gostaria de saber qual o seu objetivo em expor, certo, para nós esse assunto. São essas 4 palavras, a ética, que é a conduta, a religião, a sociedade e o respeito, certo? Então vejam só, é importante respeitar o outro, porque vivemos nessa sociedade de construção plural, como sempre estou batendo aqui. E em síntese, para finalizar, nós temos aqui, em síntese, pode-se concluir então que é somente na relação com os outros homens que os comportamentos individuais podem ser avaliados como virtuosos ou não virtuosos, como éticos e não éticos. A prática ética deve, portanto, fazer coincidir o plano do individual e do coletivo, uma vez que,
Para ser virtuosa, a ação deve visar o bem comum, indo ao encontro do interesse, quer dizer, da coletividade. Então prestem bem atenção. Nesse bate-papo todo sobre essa questão do ensino religioso, a questão da ética, a tradição religiosa, o outro professa uma fé diferente da minha, a ética está nas relações de conduta, certo? O respeito à diversidade, porque existe um código. Se existe um código, é importante saber o que pode e o que não pode, certo? Sociedade plural. Então, para finalizar, pensemos mais uma vez nestas 4 palavras: ética, conduta, religião, sociedade e respeito. Pronto, minha gente. Por hoje aqui, certo? É só lembrar que eu tentei conduzir vocês dentro desse universo entre o ensino religioso e a questão da ética e da conduta. É importante colocá-la em prática. É importante saber o seguinte: nessa série que nós temos aqui, certo? Cada ponto desse é essencial. E o de hoje, a sua importância dá-se justamente por isso: respeitar. Lembrar do código moral, lembrar, aliás, do código ético, certo? Lembrar do código ético, lembrar da religiosidade, lembrar do respeito e a sociedade plural. Fique conosco, continue conosco, tá certo? Um forte abraço do professor Robson, certo? E acompanhe a nossa série, tá certo? Por hoje é só. Um forte abraço.